Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e hoje eu trago para vocês um jogo feito no Excel, o jogo do Pac-Man. Mas antes eu quero mostrar para vocês como que se deu a criação desse jogo. Há uma semana atrás, eu recebi no meu direct no Instagram um pedido da Beth Abreu que eu ensinasse a fazer um gráfico diferenciado para que ela pudesse inserir no dashboard. E aí eu confesso que eu nunca tinha trabalhado nesta área de gráficos diferenciados. Então eu procurei grandes referências que nós temos aí no mercado, né, de Excel, e aprendi bastante com eles, como aprendo todos os dias. E aí eu fui procurar uma forma de fazer outros tipos de gráficos, né, além daqueles que eu já tinha aprendido. Peguei aquela referência para poder criar novos gráficos. Inclusive, se você quiser aprender a fazer esses gráficos diferenciados, no meu Instagram, eu postei esses gráficos aqui, até o prezado momento, passo a passo. Só entrar lá e assistir. E aí eu falei, tem como a gente fazer uma dinâmica, uma gamificação com isso daqui. Então eu fiz um gráfico com o Pac-Man, do Pac-Man coloquei algumas informações extras ali, para que a gente pudesse inserir perguntas e pudesse fazer uma gamificação com os nossos alunos. Então esse game que eu vou mostrar para vocês pode ser aplicado tanto de forma presencial quanto também de forma online. Então a gente vai passar o passo a passo, mas lembrando também, se alguém quiser adquirir o jogo pronto, é só clicar no link aqui embaixo e falar diretamente comigo, que com um preço muito pequeno você tem esse game aí prontinho, certo? Então vamos lá para o tutorial. Apresento a vocês o jogo do Pac-Man feito no Excel. Esse aqui é o quadro principal, o nosso painel principal. Vão ser 30 perguntas cadastradas. Nós temos 3 abas, que é a parte principal, que é o painel, a parte de resposta. Então, a parte de resposta é muito parecida com a do painel, só que sem as outras, os outros elementos, né? Então, aqui, como vocês podem ver, volte ao jogo e selecione uma pergunta válida, porque eu não coloquei uma pergunta válida, que minhas perguntas válidas é de 1 a 30. E aqui nós temos o banco de dados. Então, no banco de dados, nós temos enumerado de 1 a 30. Aqui, para você editar, é simplesmente colocar aqui a pergunta que desejar. Então, eu coloquei, insira sua pergunta de número 1, 2 e 3, etc. Mas aqui você vai colocar a sua pergunta e aqui também a resposta. E aí uma pontuação. Por quê? O elemento surpresa do jogo não é só simplesmente completar um percurso, é quem completar o percurso primeiro. Só que, para completar esse percurso, precisa de ter uma pontuação maior. Só que ninguém vai saber qual que é a pontuação maior. Então, esse é o elemento surpresa desse jogo. Então, cada pergunta aqui, nós temos uma pontuação. No total, a soma de toda a pontuação deu 150 pontos. O que eu fiz aqui? Eu dividi por 2, só para ter uma noção de quantos pontos eu iria colocar. Então, nesse jogo, eu estipulei que quem fizer 50 pontos primeiro, iria ganhar, tá? E aí nós temos a parte principal, o painel principal do jogo. Como é que funciona? Grupo A, grupo B. Então, o grupo A vai começar, vai escolher uma pergunta de 1 a 30. Ele escolheu a pergunta de número 15. Nós vamos colocar a pergunta o número 15 aqui e vamos dar Enter. Quando eu der Enter, vai aparecer a pergunta que foi cadastrada. Ok, para eu poder conferir a resposta, basta clicar neste ícone aqui, ó, dessas frutas. Aí quando eu clico, ele vai lá para o painel de resposta. Então aqui eu vou ter a resposta cadastrada de número 15. Confirmei a resposta, clico aqui de novo e volto para a tela principal. O time A, ele acertou? Então, coloco aqui número 15, que é a pergunta que foi escolhida, e vou dar Enter. Quando eu colocar a pergunta, aqui o número 15 já vai ficar de uma maneira diferente, então eu sei que eu não posso escolher mais ele. E observe que o Pac-Man ele andou um pouco. Ele andou o quê? 7 pontos, 7 de 50. Então eu coloquei uma meta de 50 pontos e ele andou 7. Agora é a vez do grupo B. O grupo B vai escolher um número. Ah, número 1. Então, número 1, a pergunta de número 1 vai estar cadastrada. Se você quiser saber a resposta, basta clicar na fruta. Clico na fruta de novo, volto para a tela principal. Acertou? Coloco aqui número 1 e vou dar Enter. Ó, a pergunta de número 1 só valeu 2 pontos. Agora a vez do grupo A. A pergunta de número 22. Acertou? Eu vou colocar aqui. Se errou, não coloca ponto para ninguém, tá? Então, pergunta número 22. Ó, ele já avançou mais casa, então ele já tem 16 pontos. E aí a gente vai continuar colocando aqui. Então, só vou colocar para que vocês entendam. Ó, ele já tem 43 pontos.
Aí, digamos que ele escolheu, sei lá, pergunta de número 9. 49, ainda não ganhou. Então, pergunta número 7. Então, quando ele consegue atingir a meta, que é 50 pontos, ele ganha, né? Ele ganhou, e aí o bichinho que estava aqui, ele desapareceu, que é a lógica também do Pac-Man, que é ele percorrer o tabuleiro, né? E conseguir eliminar os monstrinhos, digamos assim. Então, essa é a lógica e esse é o nosso jogo. Vamos lá para o passo a passo. Lembrando que se você adquirir esse jogo pronto, para poder editar, ele vai totalmente pronto. Para você editar é simplesmente vir aqui no banco de dados, colocar aqui a sua pergunta e a sua resposta, e se quiser alterar a pontuação, alterar aqui. Só isso, tá? Então, se você não conhece Excel, não tem tanta habilidade, não tem tempo para poder elaborar esse jogo, para adquirir pronto, é só alterar essas informações aqui e jogar, certinho? Mas se você quiser aprender a fazer esse game, fica aqui que eu vou te mostrar passo a passo. E aproveita e já deixa o seu like, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, se esse conteúdo te interessa. Vamos lá. Primeiro, abrir uma pasta de Excel em branco, tá? Quando a gente clica, a gente abre a pasta em branco, ela fica assim. Aqui eu coloquei as informações, a numeração de 1 a 30, coloquei a coluna de perguntas, a coluna de respostas e uma pontuação, como eu já falei para vocês. Aqui embaixo eu só fiz uma soma simples, que é igual, soma, abri parênteses e selecionei todas as minhas pontuações aqui. Para que eu fiz isso daqui? Só para ter uma noção de quantas pontuações eu vou ter no total. Aí eu dividi por 2, então eu sei que se realmente cada um aqui respondesse as perguntas, né? Daria uma média de 75 pontos para cada um, então eu estipulei a meta do jogo, que é 50, tá? Para que ele possa chegar no monstrinho. E também, se porventura errar a pergunta, né, a gente ter possibilidade de responder outras perguntas aí. Se quiser alterar a meta, altere, mas eu achei que por precaução melhor deixar dessa forma. Então aqui nós temos essa parte, que é a parte principal. Quando você coloca, deixa eu colocar aqui. Quando a gente coloca essas informações, o nosso Excel ele tá dessa forma, ó, cheio de grades, tá? Para tirar as grades, vem aqui em exibição, linhas de grades, aí você tira esse flag, aí ele fica todo branquinho, tá? E assim que eu fiz aqui, coloquei umas bordas para deixar mais organizado. E aí, lá a gente vai lá para a internet, eu utilizei esse site, esse PNG Wing, eu acho que é assim que se fala. Então aqui eu pesquisei pelo Pac-Man e descobri vários elementos dele. Então tem várias figuras do Pac-Man, várias figuras de monstrinhos e também a figura do nosso layout, tá? E eu separei já todas as coisas que eu quis aqui. Então, as informações que eu peguei daquele site foi um Pac-Man, foram 2 monstrinhos e foi esse painel aqui pronto. Então eu vou utilizar esse painel. O problema é o seguinte, eu preciso de algumas coisas vagas, porque nesse campo aqui eu vou colocar a numeração, aqui vai ter a fórmula para poder achar a pergunta, nesse campo aqui nós vamos colocar a numeração que foi escolhida, então eu preciso alterar isso daqui. Vocês podem recriar um painel, mas também pode escolher um painel que dê para poder fazer essa montagem, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos vazar, deixar vazado alguns elementos aqui. Então, para isso eu vou utilizar o PowerPoint. Já coloquei aqui o meu elemento no PowerPoint e a gente vai fazer o quê? Vai inserir formas e eu vou colocar formas no máximo de lugar possível que eu tenha para poder vazar esse lugar, tá? Então aqui, ó, eu vou utilizar esse espaço, insere de novo formas e vai tentar preencher. Quando você preencher, deixe um retângulo ou que você estiver utilizando cobrir o outro, tá vendo? Então aqui, ó, ele tá um em cima do outro. Depois eu vou explicar por quê. E aí nós vamos colocando esse retângulo em todos os lugares que você quiser deixar transparente, digamos assim. Caso a sua pista, né, que você escolha, o seu tabuleiro seja diferente, você precisa organizar um lugar para colocar esses elementos que eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, eu preciso de um campo para inserir as perguntas, aliás, os números de perguntas que foram escolhidos, e também eu preciso de um campo para inserir o número da pergunta,
Porque aqui, nesse campo aqui, a gente vai colocar, toda vez que eu escolher um número, eu vou colocando aqui. Então, vai ser como se fosse um banco de dados mesmo, para saber que eu já escolhi o número 1, 2, 3 e 4. E nesse campo aqui de baixo, eu vou colocar um número para poder saber a pergunta. E aqui eu vou ter a minha pergunta cadastrada. Então, precisa de ter esses elementos. Então, se você escolher aí uma outra pista diferente da que eu escolhi, se atentem para isso, tá? Esse campo aqui de baixo também eu vou eliminar, porque eu quero colocar aqui as minhas numerações disponíveis. Então, eu fiz isso aqui com o meu tabuleiro. Peguei o tabuleiro pronto e risquei com retângulo no PowerPoint tudo aquilo que eu queria deixar vazado, digamos assim. Agora, nós vamos clicar na nossa imagem principal, vai apertar o Shift e vai clicar em todos os retângulos que você colocou aqui. Clicou, agora nós vamos aqui no menu Formatar, vem em Mesclar Formas e coloca Fragmentação. Quando eu vou abrir aqui um outro slide e vou tirar daqui. Então, eu vou pegar a minha forma principal e vou recortar. Quando eu coloco aqui, olha como é que ele está, tá vendo? Então, todas as partes que tinham os retângulos, elas estão vazadas. E é isso mesmo que eu quero, porque nesses campos aqui que estão em branco, eu consigo escrever. Aí, nós vamos voltar lá no PowerPoint. Vamos abrir uma outra guia. Eu vou numerar aqui essa guia como game ou como painel principal, vocês que sabem. Vamos selecionar toda a nossa planilha, clicando aqui entre o A e o 1, e vamos diminuir a questão dos tamanhos. Deixa eu colocar linhas de grade aqui para que vocês entendam. Então, eu diminuí o quê? A largura das minhas colunas, deixei ela bem pequenininha assim. Vamos lá no PowerPoint, pegar aqui esse elemento e vamos colar aqui para a gente poder montar o nosso jogo. E aí você vai pegar, vai aumentar do tamanho que você quiser, vai posicionar aqui. Então, todo o meu jogo vai ser montado aqui. Primeiro, nesse campo aqui, nós vamos digitar o número. Então, se vocês observarem, aqui eu diminuí bastante. Então, eu vou clicar entre uma coluna e outra e vou aumentar para que fique do tamanho certinho, para eu poder aproveitar ao máximo esse espaço aqui, ó. Da mesma forma desse lado de cá. E nesse campo aqui, nós vamos mesclar todos esses quadrados. Então, os quadradinhos que estão aqui, nós vamos mesclar. Então, selecionou tudo, né, com Shift e setinha para o lado ou para baixo. Vem aqui em página inicial e mesclar e centralizar. Então, esse campo aqui, ele está mesclado. E aqui também nós vamos mesclar todo esse espaço aqui em branco, ó. Que é aqui onde vai ter a minha pergunta. Então, selecionei e vamos mesclar. Bom, o primeiro passo é esse. Aqui, já vamos começar a simular alguma coisa. Eu vou colocar um número qualquer, de 1 a 30, e já vou organizar. Então, eu sei que eu preciso colocar para centralizar, que eu preciso de aumentar a fonte. Já coloquei o número 30, para a gente poder saber como é que vai ficar com 2 dígitos, né? Troca a fonte se quiser. Então, tá. Esse campo aqui eu deixei ele preto. E a letra eu coloquei ela amarela. Tá bom, então esse campo aqui já está configurado. Agora, nesse campo grande, nós vamos colocar a nossa pergunta. Para isso, vamos utilizar a fórmula PROC-V, né? Que é a procura na vertical. Porque as minhas informações, elas estão assim. Então, o número 1 está aqui e eu quero achar essa pergunta. O número 4 está aqui e eu quero achar essa pergunta. Então, eu vou andando, né? As minhas informações, elas estão de forma na vertical. Ou seja, nas colunas, né? Então, aqui eu vou buscar a informação da minha coluna de número 2, por exemplo. Então, vamos fazer aqui o PROC-V. Começa com igual. Vai escrever PROC-V, abre parênteses, vai clicar aqui, que é o número que eu coloquei, ponto e vírgula. Vamos voltar lá para o nosso banco de dados, vamos selecionar a coluna que está o número, porque é daqui que vai partir minha informação, e eu vou arrastar até onde eu quero a minha resposta, que no caso é na coluna 2, na pergunta. Ponto e vírgula. Qual foi a coluna que eu andei para buscar minha informação? Quantas colunas eu andei? 2, né? Porque aqui foi a primeira e aqui a segunda. Então, eu vou colocar o número 2, vou colocar ponto e vírgula novamente, vou colocar o número 0, que é para trazer o resultado exato. Fecho parênteses e dou Enter. Então, aqui ele tá a resposta que eu cadastrei. Nesse caso, foi insira aqui, aliás, a pergunta. Insira aqui sua pergunta de número 30. Então, foi o que eu cadastrei lá. O que você, de acordo com o que for cadastrando lá, vai alterar aqui automaticamente. Aqui nós vamos, de novo, organizar a formatação, colocando
como centralizado, clica com o botão direito, vem aqui em formatar células e clica em alinhamento, quebrar texto automaticamente, que quando chegar no final ela já vai descer para outra linha, vai alterar a fonte que você quiser, o tamanho. Então aqui está organizado. A minha parte da minha pergunta vai ser assim. Quando eu colocar o número 5, vai alterar a minha pergunta. Se eu coloco o número 8, vai alterar a minha pergunta e assim por diante, tá? Uma coisa que eu preferi colocar, vamos supor, quando a gente vai iniciar o jogo, geralmente eu deixo aqui 0, deixo em branco. Se eu coloco 0, vai dar erro. Por quê? Eu não tenho o número 0 aqui na minha numeração, então ele vai dar erro. Para evitar isso, eu vou colocar uma fórmula aqui, que é a se erro, tá? Eu vou acrescentar, na realidade, a se erro nessa minha fórmula. Então aqui, antes do igual, eu vou colocar se erro e abrir parênteses. Depois do parênteses da fórmula que eu fiz, eu vou colocar ponto e vírgula. E o que eu quero dizer? Se essa minha fórmula do PROC-V der erro, eu quero que apareça o quê? Eu coloquei lá no meu jogo que era escolha um número válido para jogar. Então, eu coloco entre aspas, então abro aspas e vou escrever o texto que eu quero. Escrevi o texto, fecha aspas. Se quiser deixar que esse campo fique em branco, abra e fecha aspas, tá? Ele vai ficar vazio. Depois, é só fechar parênteses e dar Enter. Então, ou seja, toda vez que eu colocar um número, vou colocar o número 100, não tem número 100 cadastrado, ele vai aparecer, escolha um número válido para jogar. Ele não vai aparecer mais o erro, tá? E quando eu digitar um número que é válido, ele vai me trazer a pergunta cadastrada, certo? Aqui embaixo, eu coloquei as numerações de 1 a 30, para que eu soubesse quais foram os números que foram retirados. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu já fiz o teste na outra e eu sei que do tamanho que eu coloquei, eu consigo mesclar 4 células, tá? Então, aqui eu só vou copiar e vou colar aqui nas demais. Então, aqui você organiza direitinho para ficar centralizado. O que eu fiz aqui? Eu selecionei 4 células e vim aqui em mesclar e centralizar, para que o número ficasse maior aqui. Vou colocar o número 1, já vamos organizar também a fonte que você quer, o tamanho e também deixa centralizado. Sempre faça um teste com 2 dígitos para saber se esses 2 dígitos vai caber direitinho na célula, tá? Então aqui eu vou colocar o número 1 e agora é só a gente arrastar que ele já vai preencher automaticamente. Ó, alguns números aqui não ficou bacana, então vamos diminuir também o tamanho. Nesse campo aqui eu coloquei o fundo de azul, coloquei as bordas, né? Então vem aqui, ó, todas as bordas. Só que as bordas estão em preto, então eu clico com o botão direito, venho em formatar células, borda, e aí eu coloco aqui branco. Eu coloquei as bordas brancas. É só clicar aqui, onde clicar ele vai colorir de branco. Ótimo. Então, nesse campo aqui eu deixei dessa forma. Um detalhe importante, eu não vou ficar me atentando nesse vídeo sobre a questão das cores, tá? Para não perder muito tempo. Mas aqui, você observa que esse meu azul está diferente desse tom de azul. E no Excel eu não tenho o conta-gotas como eu tenho no PowerPoint. Então, como que a gente deixaria esse azul no mesmo tom do outro? Lá no Excel, eu vou colocar aqui um quadradinho, retângulo, e venho utilizando o conta-gotas no azul que eu quero. Então, eu quero esse azul, tá? Tá pintado de azul. Eu venho aqui em preenchimento da forma, venho em mais cores de preenchimento. E aqui eu tenho o código dele, do hexadecimal. Eu vou copiar. Aí lá no Excel, eu vou selecionar onde é que eu quero pintar, venho aqui no balde, venho mais cores e aqui eu só vou alterar esse código do hexadecimal e clicar em OK. Então agora eu tenho as mesmas cores que eu tenho no meu tabuleiro, tá? Então, para as demais cores, caso você queira personalizar, é interessante fazer isso daqui. Vou colocar a cor aqui das letras em branco. Beleza. Então, esse daqui é o nosso painel de escolha. Digamos assim, qual número que está aqui disponível que você quer selecionar, certo? Já vamos fazer o seguinte. Para a gente não se perder, vamos pintar toda a nossa planilha de preto. Então, eu vou clicar aqui entre o A e o 1. Venho na minha página inicial, no baldinho e vou pintar de preto. Nesse campo aqui, eu deixei de azul e a letra amarela, tá? Então, no meu painel, deixei tudo de preto
esse campo aqui de azul e a letra na cor amarela. E esse campo aqui, eu vou colocar de azul. Aqui nessa lateral, nós vamos selecionar 15 células, que são 15 perguntas para cada um. E a gente vai pintá-las de branco. Então, deixa eu já colocar aqui o número 1 para não me perder. Vou pintar de branco para poder conseguir visualizar. E aí, vamos arrastar para dar... Vou digitar aqui mesmo, que tá difícil de arrastar devido ao painel. Então, aqui eu digitei os números de 1 a 15, porque eu sei que vão ser, no máximo, 15 perguntas para cada um, tá? Então, nesse campo aqui, eu coloquei na cor branca e coloquei as bordinhas preta mesmo. As letras coloquei em preto, centralizei, coloquei em negrito, certo? Já vou copiar isso daqui e vou vir aqui na lateral, no mesmo lugar, mesmo rumo, né? E vou colar, só pra gente ter uma base. Eu fui aqui inserir formas, coloquei uma seta para dizer que aqui a gente vai ter que selecionar algo, né? Escrever algo. Coloquei aqui de amarelo e coloquei o efeito. E quem me acompanha sabe que eu gosto de utilizar o bisel, que eu acho que é assim que fala, não sei. Coloco aqui também, duplico essa minha seta com Ctrl D e aqui é só a gente girar. Isso. Duplico aqui e trago para cá. Então, isso daqui é só para dizer, para sinalizar que aqui a gente vai ter que escrever as perguntas. Aliás, as numerações escolhidas de cada time. Para diferenciar os times, eu coloquei aqui um círculo, pintei aqui de branco e escrevi time A. Tá? Então, aqui time A, a gente vai duplicar, vai trazer para cá e vai colocar B. Certinho? Agora que a gente já montou a estética do nosso painel, já colocamos aqui a numeração que vai ser escolhida, já colocamos a função para trazer a pergunta, já colocamos um campo onde eu vou colocar qual número cada grupo escolheu e também já colocamos aqui o nosso painel de seleção, qual que é o número que a equipe quer escolher. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que quando eu digitar o número 1, o número 1 aqui, ele fique de uma cor diferenciada. Para quê? Para que todo mundo saiba que o número 1 já saiu e ninguém mais solicite esse número. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos aqui descer a barra de rolagem, vamos selecionar algumas linhas aqui para baixo. Vamos pintar de branco. E também eu vou colocar bordas, tá? Só para que vocês entendam o que está acontecendo. Esse campo aqui, ele vai ficar oculto. Tá? Eu vou ocultar depois, ninguém vai ver. Mas eu preciso de fazer isso daqui, porque no Excel a gente trabalha muito com esse tipo de máscara, digamos assim. Primeiro, eu preciso colocar aqui embaixo essas informações, tá? Então, eu vou puxar essas informações aqui embaixo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou repetir isso daqui? Vou escolher um campo, vou colocar igual e vou clicar aqui na minha primeira célula escrita, número 1. Então, vou dar Enter. E aí, eu vou clicar nessa célula e vou arrastar até o número 15, porque eu sei que aqui está preenchido até o número 15. Se eu arrastar mais uma, vai aparecer 0, porque é a mesma coisa que nada, tá? Então, ou seja, eu estou dizendo que nesta célula aqui, eu quero que essa célula fique preenchida igual a essa daqui. Então, a partir do momento que eu vier aqui no número 6 e colocar o número 20, o que vai acontecer aqui embaixo? Observem aqui, ó, aqui embaixo. Vai trocar para 20. Então, é simplesmente um reflexo, tá? Vou fazer isso aqui desse lado e também vou fazer desse outro lado. Igual, vou clicar na minha primeira célula preenchida e vou dar Enter. E vou arrastar até o número 15, porque ele está preenchido até o número 15 aqui. Beleza. Para que esse número, esse painel aqui, fique de cor diferente, nós vamos fazer uma formatação condicional. Vamos formatar o seguinte, se isso daqui estiver em duplicidade, vai aparecer de uma cor diferente. E de onde que ele vai tirar essa duplicidade? Justamente dessas minhas colunas. Então, eu vou selecionar essa minha coluna, vou apertar o Ctrl e vou selecionar essa minha outra coluna. Por que o Ctrl? Porque o Ctrl eu consigo selecionar coisas separadas, tá? Com o Ctrl pressionado, eu vou selecionar isso daqui, o meu painel de seleção.
Então, nós vamos selecionar todos esses 3 campos. Esta coluna e o meu campo de seleção, sempre pressionando o Ctrl. Nós vamos aqui em página inicial, formatação condicional, nova regra. Qual que é a regra que nós vamos escolher? Formatar apenas valores exclusivos ou duplicados, tá? Selecionar isso daqui. Aqui você coloca se são valores exclusivos ou se são valores duplicados. No meu caso, valores duplicados. E como que você quer que seja essa formatação? Vamos clicar aqui em formatar. O preenchimento vai continuar sendo azul, eu não vou alterar. Mas a minha fonte, eu vou colocar ela da cor preta. Se você quiser formatar de outra forma, colocar vermelho, fique à vontade. Eu vou clicar em OK. OK novamente. Então, ou seja, todas as perguntas escolhidas, todas as numerações escolhidas, aqui ficou em preto, tá? Ó, vendo isso daqui, já que eu fiz o meu teste de 1 a 15, eu vi que ficou faltando o número 11. Então, ou seja, aqui eu não tenho 14, eu não tenho 15 quadradinhos, eu tenho apenas 14. Eu vou arrumar isso daqui e volto com vocês, tá? Prontinho, já corrigi, que era só pra gente poder ter certeza. Então, eu tenho 15 quadradinhos, perfeito. Como aqui tá se repetindo, de 1 a 15, de 1 a 15 também tá escrito aqui. Deixa eu colocar aqui, então, do 16 ao 30 aqui. Então, se você observar, a partir do momento que eu vou colocando as minhas informações aqui, o que vai acontecendo? Vai ficando preto lá embaixo, ó. Então, ninguém mais vai poder escolher aquele número. Certinho? Então, esse passo nós já fizemos aqui. Ótimo. Aí, nós vamos começar a trabalhar a questão do nosso Pac-Man, que ele é um gráfico, como eu já falei para vocês. Nós sabemos que cada pergunta tem uma pontuação diferente. Essa minha informação está aqui em bancos de dados. Então, eu tenho as numerações e aqui, na minha coluna 4, eu tenho a minha pontuação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do lado da minha pergunta escolhida qual valor equivale a essa pergunta de número 1, qual valor equivale à pergunta de número 4, e assim por diante. Que fórmula a gente vai utilizar? PROC-V. Então, igual PROC-V, abrir parênteses, eu vou clicar neste número, ponto e vírgula, venho aqui em banco de dados, vou selecionar a minha numeração, que é essa minha referência, e vou arrastar até a minha coluna D, que é onde eu quero a minha informação. Ponto e vírgula. Quantas colunas, em qual coluna está a minha informação? 1, 2, 3, 4. A coluna de número 4. Então, 4, ponto e vírgula 0 para trazer o valor exato. Fecho parênteses e dou Enter. Então, a minha pergunta de número 1, ela equivale a 2 pontos. Quando chegar no final, nós vamos fazer uma soma. Mas o que acontece se eu não colocar nada aqui nesse campo? Vai trazer erro. E a soma com erro vai dar erro. Então, não pode aparecer erro. O que a gente vai colocar, então, aqui para corrigir? O se erro, tá? Então, eu vou clicar na minha fórmula do PROC-V que eu acabei de fazer. Depois do igual, eu coloco se erro, abro parênteses. Aqui, depois do parênteses, vou colocar ponto e vírgula e vou colocar vazio. Eu quero que não traga nada. Como que eu deixo uma célula vazia no Excel através de fórmula? Eu abro aspas e fecho aspas. E eu vou fechar parênteses. Então, ou seja, se eu digitar um número aqui, ó, vamos supor, ao invés do 6, tá aqui o número 6, eu vou digitar um número que não existe, número 50. Não vai me trazer nada, tá? Então, vou voltar aqui para minha numeração certa. E aqui, já que eu tenho a minha fórmula prontinha, fora os erros, é só clicar e arrastar, clicar 2 vezes. Aqui embaixo, eu vou fazer a soma. Então, igual, soma, abro parênteses e vou selecionar a minha pontuação. Então, ou seja, do número 1 até o número 15, tem um total de 71 pontos, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, aqui do lado, eu vou fazer a minha função do PROC-V para buscar qual valor equivale, qual a pontuação equivale a cada pergunta. Vou corrigir com se erro. Vou arrastar a minha fórmula. E aqui embaixo eu vou fazer a soma. Certo? Então, do número 16 até o número 30 tem 79 pontos.
Certinho? Então, primeiro, esse é o nosso passo aqui para poder montar o nosso gráfico. Então, esse valor aqui, 71 ou 79, é o nosso resultado, é o que a sua equipe conseguiu evoluir. Para fazer o gráfico lá do Pac-Man, a gente vai utilizar um gráfico de barra empilhada, tá? Ou seja, eu vou ter várias informações no mesmo gráfico. Quais são as informações que eu vou ter nesse gráfico? Eu vou ter essa daqui, 71, que é o meu resultado. Eu vou ter a diferença para alcançar a minha meta. Qual foi a meta que eu estabeleci? 50. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui, para que vocês entendam. Eu vou deletar aqui alguns resultados, para que vocês entendam. Então é o seguinte, até o prezado momento eu tenho 31 pontos no time A, e eu tenho 23 pontos no time B. Qual que é a meta que a gente estabeleceu para o nosso jogo? Não são 50 pontos? Então, aqui do lado do meu resultado, eu vou colocar igual 50, que é a minha meta, menos, e aí eu vou clicar aqui no meu resultado. Então, ou seja, o meu time A conseguiu até agora 31 pontos e está faltando 19 pontos para concluir a meta, que são 50 pontos. Da mesma forma, eu vou colocar aqui do lado, igual 50 menos, e aí eu vou clicar onde está o meu resultado. Então, ou seja, para o time B está faltando 27 pontos, tá? Então, esse daqui, eu vou colocar uma legenda para que a gente entenda. Vou colocar aqui só um R, aqui, para saber que é o resultado, e isso daqui é a diferença, tá? Então, R e diferença. E aí também nós vamos ter um espaço no nosso Pac-Man, então eu vou deixar um espaço reservado para o Pac-Man. Eu vou colocar aqui 10, vou colocar P do Pac-Man, tá? E aqui também eu vou colocar 10 e P, que é o espaço do Pac-Man. Então, é como se o Pac-Man, ele utilizasse 10 pontos do meu gráfico. Então, para montar o gráfico, deixa eu mostrar aqui no jogo pronto. Então, para montar o gráfico, eu vou precisar de 3 informações. O meu Pac-Man aqui, eu reservei um ponto de 10. Para o meu resultado, a minha meta é 50 e a gente vai ter a diferença dele, tá? Como é que ele funciona, a questão do gráfico? Primeiro, vamos lá montar o gráfico. Aliás, vou mostrar aqui como é que funciona. Vamos supor que esse time aqui escolheu o número 8. Observa que ele vai andar. Deixa eu colocar mais aqui. Tá vendo que ele tá andando? Desse lado aqui, que não dá para ver porque tá preto, eu tenho um gráfico. Esse gráfico que está preto é o gráfico do meu resultado. Então, quanto maior o meu resultado, maior esse gráfico aqui ele vai crescer. No que ele vai crescer, a minha diferença automaticamente vai o quê? Diminuir. E o meu Pac-Man, como ele não está alterando de valor, que ele continua sendo 10, ele vai continuar estável, no mesmo tamanho, no mesmo formato direitinho. Vamos lá. Então, aqui, eu vou clicar no lugar fora, venho aqui em inserir, gráfico, e vou escolher esse daqui, ó, gráfico de barra empilhadas, tá? Barras empilhadas, ele está em branco. Então, eu vou clicar com o botão direito, selecionar dados, tá? E eu vou adicionar. O que eu vou adicionar aqui primeiro? O meu resultado. Lembrando que o gráfico está começando da minha esquerda para a minha direita. Então, resultado, eu vou escrever aqui, resultado. Nesse campo aqui, ó, valores da série, eu vou deletar e vou clicar onde está o meu resultado, que é o 31. 31 são os 31 pontos que eu fiz até o momento. Ok? Eu vou adicionar o resultado. Entre meio esse resultado, eu tenho o meu Pac-Man. Então, vou escrever aqui Pac-Man. Vou clicar aqui na série de dados, vou deletar e vou clicar no 10, que o 10 representa o tamanho do meu Pac-Man. Ok? Vou adicionar de novo e vou colocar aqui diferença. Venho nos valores da série, vou deletar e vou colocar a diferença aqui, 19. Então, ok. Observe, o meu gráfico é esse gráfico de barra empilhada, porque eu tenho 3 resultados no mesmo gráfico. Então, essa parte azulzinha está representando o meu resultado. Quanto maior o meu resultado, maior essa barra vai ficar.
E quanto maior essa barra ficar, menor a barra aqui da diferença vai ficar. Porque ele vai chegando ao ponto dele que ele precisa, tá? Aqui, nós vamos clicar em células ocultas e vazias. E vamos flegar aqui, ó, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Por quê? A gente vai ocultar depois essas minhas informações. E se eu não fizer isso, o meu gráfico ele vai sumir. Então, clica aqui e clica em OK. OK novamente. Vamos configurar esse tamanho aqui, ó, para que o nosso gráfico também não fique desconfigurado. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e venho formatar eixo. Aqui, no mínimo, eu vou colocar 0 de novo. E no meu campo máximo, eu vou colocar 100 pontos. Por que isso daqui? Para que depois o nosso gráfico não fique desconfigurado. Então, eu vou colocar 100 pontos e vou clicar fora. Beleza, então o meu gráfico está vindo de 0 a 100. Essas informações adicionais ao gráfico, eu vou deletar tudo. Então, eu vou clicar aqui embaixo, vou deletar. Vou clicar aqui, também deleto. Clico nas linhas, deleto. E esse campo que está branco vai ter que ficar transparente. Eu clico nele, venho em formatar. Preenchimento da forma sem preenchimento. E no contorno da forma também eu vou deixar sem contorno. Então, o gráfico, a princípio, vai ficar assim. Aí, vamos lá no meu Excel, no meu PowerPoint, e vamos pegar as informações. A primeira informação que eu quero é do meu Pac-Man. Então, deixa eu colocar aqui. Nós vamos diminuir aqui o tamanho para ficar um tamanho legal. Como é que eu organizei o tamanho, tá? Eu coloquei o meu gráfico começando aqui, ó, na metade dessa minha bolinha. E ele terminando aqui. Aqui, ó, na abertura dessa minha casinha. Tá? Então, vai ser assim, ó. Então, meu gráfico vai ficar posicionado aqui, ó. Nesse meio desses meus tracejados aqui, né? E ele vai finalizar aqui, ó, nesse campo, tá? O meu Pac-Man, ele está aqui, ó, neste espaço que é o tamanho 10, que foi reservado para ele. E eu vou colocar o meu Pac-Man aqui. Como que eu faço? Eu venho aqui em inserir, formas, pego aqui um retângulo e eu vou colocar o tamanho certinho desse meu espaço laranjado, que é o espaço do Pac-Man. Aqui eu vou colocar da cor preta, vou tirar o contorno da forma e vou trazer esse Pac-Man aqui pra frente para que ele fique em cima do meu gráfico. Aliás, em cima do meu retângulo, tá? Então, ele vai ficar isso daqui, ó, bem aqui em cima. Agora, eu vou clicar no meu Pac-Man e também dar um jeitinho de clicar aqui no meu retângulo. Vou copiar e vou clicar aqui, ó, 2 vezes nesse campo laranja e vou colar. Então, aqui está o meu Pac-Man. A partir do momento que eu altero, vamos alterar aqui as informações, ó. O Pac-Man vai andar, tá vendo? Ele não vai movimentar o tamanho dele porque ele está estático em 10. Só que essa minha barra aqui, azul, é a minha barra de resultado. Então, como que funciona? Eu tenho aqui pra frente esses quadradinhos aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho mais minhas informações aqui, deletar. Eu tenho aqui pra frente, o Pac-Man, ele vai comer isso daqui, esses tracejados. Como que a gente vai fazer esses tracejados? Já tenho aqui o tamanho certinho. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho aqui do meu gráfico. Venho aqui em inserir, formas, vou pegar a linha, vou colocar na ponta e vou finalizar na outra ponta. Vou pintar aqui contorno da forma de branco, vou colocar uma espessura um pouco mais grossa e venho aqui em formas, traços e vou colocar esse daqui. Deixo mais grosso. Certo? Então, essa parte da frente, que é a parte da minha diferença, ela vai ficar com esse tracejado aqui e preto. Então, eu vou clicar na minha linha, com o Shift pressionado, eu vou clicar no meu retângulo, copio, clico no meu gráfico 2 vezes na parte cinza e vou colar. Então, a partir do momento que eu colocar aqui a minha numeração, vai dar a impressão de que ele está comendo aquela partezinha tracejada. E essa parte aqui de trás, se ele comeu o tracejado, já não existe mais. Então, eu simplesmente vou pintar aqui de preto.
Então, ó, vamos de novo aqui. Vou deletar as informações. Ó, quando eu deleto, ele tem toda a pista para ele poder percorrer. E a partir do momento que eu vou digitando, que eu vou colocando aqui as informações, ó, ele vai andando. Então, ele vai andando, vai dar a impressão de que o tracejado está diminuindo. E se ele está comendo, aqui vai ficar pretinho, vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai fazer da mesma forma o gráfico do time B. Então, eu vou clicar no lugar vazio, venho em inserir, gráfico, barra empilhada. Ele está em branco, eu vou clicar com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Observa o seguinte, o meu gráfico de barra, ele começa da minha esquerda para a minha direita. Deixa eu colocar aqui para baixo. Ele começa da minha esquerda para a minha direita, tá? Então, ou seja, ele vai começar daqui para cá. Qual que é a primeira imagem que eu tenho que ter aqui? É o meu tracejado, né? É o tracejado, porque ele vai sair da minha direita e vai andando para a minha esquerda. E o meu tracejado, ele representa o quê? A minha diferença. Então, a primeira coisa que eu vou colocar nesse gráfico aqui é a diferença. Venho deletar o valor e vou clicar aqui embaixo na diferença. Ok? Vou adicionar e agora eu vou colocar o Pac-Man, porque o Pac-Man ele vai ficar no meio, entre a diferença e o meu resultado. Deleto essa informação e vou clicar no 10, que é o resultado do Pac-Man. Ok? Vou adicionar e agora eu vou colocar o meu resultado. Deleto a informação aqui de baixo, clico aqui no 23, que é o meu resultado, e clico em OK. Vou selecionar células ocultas e vazias, vou clicar aqui embaixo, OK e OK. Aqui no meu eixo, vou clicar com o botão direito, formatar eixo. Aqui no mínimo, vamos colocar 0 e no máximo vamos colocar 100. Clica fora. Já alterou. E vamos deletar todas as informações extras do meu gráfico. E vamos deixar ele também de fundo transparente. E o contorno também sem contorno. Vamos posicionar o nosso gráfico aqui, no mesmo lugar e no mesmo tamanho do outro. Eu vou pegar esse... Eu vou pegar esse tamanho aqui, porque eu sei que ele tá dessa altura. E onde que ele vai ficar posicionado? Aqui no meio, né, desse tracejado, até o início aqui dessa abertura. Mesmo tamanho que eu fiz pro outro lá. E agora a gente vai preencher os campos desse meu Pac-Man, desse meu gráfico aqui. Primeiro, esse Pac-Man ele deve estar virado pro outro lado, então eu não vou copiar desse mesmo jeito. Eu vou clicar nessa imagem, vem em formatar, girar, e vou girar ele para o outro lado. Então eu vou clicar no Pac-Man, vou clicar no meu quadradinho, copia as duas informações, clica aqui e cola. Esse campo aqui, na lateral, ele vai ser o meu resultado. O meu resultado vai ser pintado de preto. Então, clica, vem aqui em formatar e pinta de preto. E esse campo aqui da frente vai ser o campo da minha estradinha. Então, já tenho aqui pronto, eu copio, clico aqui e colo. E pronto, meu resultado está pronto. A partir do momento que eu deletar tudo, vamos deletar aqui. Eles vão se afastar. A questão do resultado, que bem aqui eu coloquei o resultado. Então, vamos inserir formas, retângulo de cantos arredondados, vamos colocar aqui no meio. Coloquei a cor azul, preenchimento aqui eu coloquei, o contorno eu coloquei branco. Vamos duplicar e vamos colocar aqui. Aqui vai ter o resultado, qual que é a pontuação total que ele fez, tá? Deixa eu colocar aqui um número qualquer, para que a gente veja lá embaixo. Clica no seu retângulo. Aqui em cima, na barra de fórmula, clica aqui, coloca igual. E vai lá embaixo na soma, porque essa daqui é a soma do seu resultado, e vai dar Enter. Então, o seu resultado tá aqui. Vamos formatar. Aqui é a mesma coisa, vamos clicar no retângulo, clicar aqui em cima na barra de fórmula, igual, e vamos lá no nosso resultado, clica nele e dá Enter. Aí é só para copiar a formatação. Ok. Então, a partir do momento que a gente vai alterar, vamos lá, colocar o número 7 aqui. Ó, aí ele vai aumentando e vai andando. Aqui eu escolhi o número 2.
número 8, 6, ó, tá? Então, ele vai andando, esse espaço vai ficando branco, vai dando a impressão de que ele está percorrendo a trilha, tá? Comendo lá os pedacinhos em brancos ali, certo? E aqui nós vamos colocar os monstrinhos. Como que vai ser essa questão desses monstrinhos? Eu vou aproveitar esse meu quadradinho aqui, que ele tá... Só vou alterar a cor para ficar visível. E vou arrumar esse quadradinho aqui, ó, do tamanho da minha diferença. Então, os meus monstrinhos vão ficar aqui neste quadrado, tá? Neste espaço. Vamos lá pegar os monstrinhos. Ok, os monstrinhos estão aqui. Primeiro, para colocar esses monstrinhos, eu também fiz um gráfico. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui no meio, para não ter problema aqui. Vou colocar 30. Então, o meu gráfico vai ser representado pelo número 30, por exemplo. Eu clico nesse número 30, vou lá inserir gráfico, e pode ser um gráfico qualquer, de coluna ou de barra, tá? Então, tá aqui. Então, o meu gráfico, número 30. Vou deletar essas minhas informações extras. Esse campo aqui vai ficar sem preenchimento e sem contorno da forma. Certo? Então, e aí também agora eu vou o quê? Diminuir o meu gráfico para ficar do tamanho desse meu negocinho azul aqui, ó. Porque depois ele vai substituir. Então, nesse campo aqui vai ficar o meu gráfico dos monstrinhos, tá? Então, o meu gráfico do monstrinho vai estar aqui. E ele sempre vai ser o número 30. Para substituir, eu vou pegar esses meus dois monstrinhos. Vou colocar aqui. Diminuir para caber dentro do quadradinho. Aí, o que acontece? Os dois monstrinhos, eles estão olhando para o mesmo lugar. Então, eu vou pegar um deles e vou virar para ele olhar para outro canto. E o fundo dele eu vou pintar de preto também. Agora eu vou clicar no fundo, com o Shift pressionado, clicando nos monstrinhos, vou copiar, vou clicar aqui no meu gráfico e vou substituir. Então, tá aqui, ó. Então, os monstrinhos estão aqui. Vou até pintar aqui essa minha... pra gente poder saber que tá aqui. Então, é o seguinte, esse meu monstrinho, eu coloquei aqui o tamanho o valor número 30. Se eu colocar um valor menor, ele simplesmente vai continuar aqui. Agora, se eu tiro esse valor, ele vai fazer o quê? Ele vai sumir, tá? Então, nesse campo aqui, que eu reservei para colocar o meu gráfico dos monstrinhos, nós vamos fazer uma função se ou. Por que se ou? Porque eu vou buscar as informações do meu resultado. Porque esse meu gráfico aqui, ele vai desaparecer quando esse resultado aqui for igual ou maior que 50, ou esse resultado aqui do meu time B for maior ou igual a 50, tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar a função se ou. Então, se aqui for maior ou igual a 50, ou aqui for maior ou igual a 50, esse meu resultado vai ficar zerado. Se ele ficar zerado, o meu monstrinho vai desaparecer. E caso ao contrário, ele vai continuar número 30. Se ele continuar número 30, o meu monstrinho continua aqui. Então, nesse campo aqui do meu resultado, eu vou deletar e vou colocar a função se ou. Então, igual se, abre parênteses, ou, abre parênteses. Então, eu vou clicar aqui no meu campo de resultado. Se esse meu resultado for maior ou igual a 50, ou, aí eu vou colocar ponto e vírgula. Ou, se esse meu resultado aqui for maior ou igual a 50, fecho parênteses. Então, a minha condição é essa. Se esse meu resultado for maior ou igual a 50, ou esse meu resultado for maior ou igual a 50, se for maior, o que vai acontecer? Ponto e vírgula. Vai acontecer que ele vai me trazer o resultado zerado, zero. Porque se ele ficou maior que 50, o meu bichinho vai sumir, zero. Caso ao contrário, ponto e vírgula. Ou seja, caso o resultado de um ou de outro seja menor que 50, vai aparecer o quê? 30, que é o resultado do meu bichinho. E eu vou fechar parênteses e vou dar Enter, tá? Então, para exemplificar aqui para vocês, digamos que eu coloco aqui o número 24. Quando eu coloco 24,
O meu Pac-Man anda porque 24 representa 9 pontos. Vou colocar novamente o 24 para que vocês entendam, mas obviamente a gente não vai colocar o mesmo número. Se eu coloco 24 de novo, o que acontece? Ele acumulou 33 pontos. O meu bichinho continua aqui, normal, porque ainda não chegou no resultado de 50, né? E o Pac-Man está mais próximo do bichinho. Então, se eu coloco mais 24, 42. E agora, observe o seguinte, vou colocar mais 24 aqui e vou dar Enter. Quando eu der Enter, o monstrinho sumiu. Então, deu a impressão de que ele comeu esse monstrinho. Por quê? Porque o resultado dele foi superior a 50, igual ou maior que 50. E aqui, ó, ficou zerado. Se eu tirasse o 24, o meu bichinho voltaria. Conseguiram compreender essa situação? Caso tenha alguma dúvida, coloquem nos comentários, tá? Mas essa parte aqui é a parte mais tensa, digamos assim. Precisa de atenção, mas é algo simples, tá? Não deixa de ser algo simples. Só que às vezes, para quem não conhece, acaba ficando um pouco complicado. Então, se tiver dúvida, volte ao vídeo e refaça os passos. Então, vamos lá. Essas informações aqui que eu tenho aqui embaixo, eu não preciso mais delas, tá? Então, eu vou selecionar todas elas e vou clicar com o botão direito e ocultar, para que ninguém veja isso daqui. O meu jogo da página principal, ela está pronta. Vou deletar as informaçõezinhas, deletar isso daqui, deletar isso daqui. Então, esse meu jogo, o painel está pronto. O que eu fiz também? Eu peguei aqui, ó, essa parte do... Cadê? Tem que voltar aqui de novo. Essa parte das frutas. Deixa eu trazer de novo a imagem para cá, original. Aqui, ó. Essa imagem aqui das frutas, eu utilizei, deixei ela lá como link, né? Eu coloquei um link nela para que ela me levasse para outra página. Então, eu vou aqui copiar. Cortei, né? Deixei só ela, copiei isso daqui. Então, esse campo aqui, eu vou colocar um hiperlink para ele poder ir para a página de resposta, tá? Aqui, eu vou aproveitar este meu game que está pronto e vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nessa aba com o botão direito, venho em mover ou copiar, vou clicar aqui embaixo, copiar, criar uma cópia e vou mover para o final. Ok. Aqui eu vou trocar para resposta. E vou deletar essas informações aqui para baixo, ó, que eu não preciso disso daqui. Vou deletar os gráficos. Aqui também vou deletar tudo. Colocar tudo preto. Aqui também. Podemos deletar essas informações. E nesse campo de resposta, nós vamos utilizar apenas esse painel aqui, que vai ser da resposta, e esse campo aqui do número, tá? Esse campo de número, eu vou clicar aqui, igual, vou lá na minha telinha do meu game e vou clicar aqui, e vou dar Enter. Que ele vai trazer o mesmo valor que tá lá. Então, aqui eu não preciso digitar nada, ele vai trazer o mesmo valor. E aqui, eu vou fazer um PROC-V novamente para trazer a resposta. Então, igual, PROC-V... Vou clicar neste número, ponto e vírgula, vou lá no meu banco de dados, vou pegar da minha numeração até minha resposta. Ponto e vírgula, 3, porque 1, 2, 3, a coluna que eu quero é da terceira. Então, ponto e vírgula, 0. Fecho parênteses e dou Enter. Trouxe erro porque eu não tenho a pergunta de número 0. O que eu vou colocar aqui? Aí aqui eu coloquei um se erro. Então, se erro, abrir parênteses, ponto e vírgula. Se der erro esse PROC-V, eu quero que ele traga para mim a seguinte frase. Volte ao jogo e selecione uma pergunta válida. Fecho aspas e fecho parênteses. Então, toda vez que der um erro, ele vai trazer essa informação. Quando aqui no meu game eu colocar uma pergunta válida, pergunta de número 8, e for para lá, ele vai trazer aqui a minha resposta. Ixi, escrevi errado aqui. Mas tudo bem. Ele vai trazer aqui a minha resposta de número 8, tá? O que a gente cadastrou.
Para ficar melhorzinho, eu clico aqui com o botão direito, aqui no meu game, clico no meu botão direito, link, vou colocar neste documento e vou trazer esse link lá para a resposta. Aqui na minha resposta, vou fazer o contrário, clico no quadradinho, botão direito, link e vou colocar para o game. Então aqui, ó, quando eu clico, ele vai lá para a resposta, clico de novo, ele vem para o painel principal. Ele vai fazendo vai oscilando isso daí. Certinho? Então, esse aqui é o nosso jogo do Pac-Man feito no Excel. Se vocês observarem, são informações básicas que a gente utilizou, foi PROC-V, foi soma, gráfico. O gráfico, ele é o gráfico simples, porém, como eu falei para vocês, é uma maneira diferente da gente fazer um gráfico. Então, ao invés de simplesmente ser um gráfico com cores normal, a gente colocou figura. Então, a figura exemplificando como se fosse a pista, né, o tabuleiro que ele tem que percorrer, e o caminho que ele já percorreu na cor preta, que ficou tudo, né, ficou normal, como tá aqui. E aí, formatação condicional. Então, são informações básicas que nós temos no Excel, que deu para poder fazer esse game. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que façam. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Aquilo que eu conseguir solucionar, com certeza, eu vou passar para vocês. Esse canal não vive se não for por ideias e sugestões de vocês. Então, se tiver alguma ideia, alguma sugestão, algo novo que eu possa trazer para vocês, por favor, deixe nos comentários, entre em contato comigo, fale, porque assim, quando eu puder, eu vou atender todo mundo que me solicitar. Lembrando que nem tudo a gente sabe, mas a gente pesquisa, a gente aprende, e é isso daí. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo nesse vídeo, certinho? Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!